Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, segunda-feira, dia seguinte ao primeiro turno das eleições brasileiras, temos connosco Débora Dias, de Fortaleza, no estado do Ceará, é investigadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, colaboradora do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra e doutorada em História Contemporânea pelo Departamento de História, Antropologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Temos também Marcos Lacerda, de São Paulo, doutorado em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente faz parte do Laboratório de Investigação Sociofilo, do mesmo instituto. Foi diretor do Centro da Música da Funarte, Ministério da Cultura, responsável pelas políticas públicas para a música no Brasil entre maio de 2015 e março de 2017, durante os anos do governo de Dilma Rousseff e Michel Temer. Em Lisboa, é professor visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e bolsista na Fundação Calouste Gulbenkian. E ainda Mayra Zenun, do Rio de Janeiro, doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás. Em 2015 esteve vinculado ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia, o CRIA, na Universidade Nova de Lisboa. E hoje é investigadora no Fórum Itinerante de Cinema Negro. Coordena a Mostra de Cinema na Cova, uma mostra de cinema africano e da diáspora na Cova da Moura, na Amadora, e faz parte do IMUN, Instituto da Mulher Negra em Portugal, e do Nega Filmes. Muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Ontem, milhões de brasileiros e brasileiras foram às urnas no Brasil e mundo fora para eleger presidente, vice-presidente da República e os membros do Congresso Nacional, ou Parlamento, 513 deputados federais, 54 senadores. Nesta eleição só são eleitos 2/3 e os outros mantêm-se, além de 27 governadores do Estado e do Distrito Federal. Foram ainda eleitos 1035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. A eleição para a presidência, a mais aguardada, deu 46% dos votos a Jair Bolsonaro, candidato pelo Partido Social Liberal, 29% para Fernando Haddad, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Ciro Gomes em terceiro, do Partido Trabalhista Brasileiro, com 12,5%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com pouco menos de 5% em quarto lugar, e a fechar a lista dos 5 primeiros, João Amoedo, do Partido Novo, com 2,5%. Marcos, o que é que estes resultados te dizem? Bom, eu vou para começar a conversa, eu vou destacar 4 aspectos que eu acho que mostram quanto que essa eleição é uma eleição inédita. Tem uma certa originalidade, mais para o mal do que para o bem. O primeiro aspecto para mim é o seguinte: a gente está diante da consolidação de uma nova força política ligada à extrema-direita, que eu vou chamar aqui de bolsonarismo. É impressionante o crescimento desse grupo. Crescimento, ao caso do Bolsonaro ter quase ganho a eleição nacional no primeiro turno, é um aspecto claro. Eles tiveram o maior número de votação nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, em São Paulo, Minas e no Rio de Janeiro. O PSL, se eu não me engano, que era um partido nanico até pouco tempo, hoje é o segundo, foi o segundo partido mais votado foi na Câmara. 52 dos 513 da Câmara. O primeiro é o PT, que teve 56. Ou seja, é um conjunto. Para as pessoas terem uma noção, em 2014, na última eleição na Câmara, o PSL elegeu um deputado para a Câmara e agora elegeu os tais 52. Pois é, então assim, são aspectos muito importantes. Dentro desses aspectos, né, muito importantes, tem o seguinte: o campo da extrema-direita engoliu o centro-direita, engoliu a direita. Todo o eleitorado do centro, à direita no Brasil, foi para a extrema-direita. Então esse é um primeiro aspecto, assim, notório. O segundo é que esse grupo justamente criou uma nova estratégia de mobilização política de massa, através dos grupos de WhatsApp. Já vamos falar sobre isso também. Com mensagens quase de forma hegemônica, com notícias falsas, né? Mas eles conseguiram furar tanto a campanha por tempo de TV, quanto inclusive as redes digitais mais com um tipo de defesa maior, como foi o caso do Facebook. E o terceiro aspecto que eu acho importante é o seguinte: a despeito disso tudo, é impressionante a força do PT. Porque o PT foi hegemônico nos principais estados do Nordeste, conseguiu colocar o seu candidato no segundo turno, a despeito de tudo. A despeito do PT sofrer uma série de coisas que a gente vai conversar aqui. Teve a deposição, o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff em 2016, tem a construção de um imaginário difuso antipetista violento, quase por várias instâncias, seja grande mídia, redes digitais, alternativas, etc. Ainda assim o PT conseguiu se fortalecer.
nessa eleição. E o quarto aspecto, para não tomar toda a fala, é impressionante como os 3 principais nomes da eleição brasileira de 2014 derreteram em pouco tempo. Vou dar um exemplo. A Dilma ficou em 4º lugar na candidatura ao Senado. Minas Gerais. Ela tinha ganho a eleição em 2014 com mais de 50 milhões de votos. A Marina, que era vista como uma terceira via possível para o campo progressista, só teve 1% de voto. Quando no final de agosto tinha 15%, ou no final de julho até tinha 15% nas sondagens, nas pesquisas eleitorais. A Marina, que é da Rede de Sustentabilidade. O gangster ia falar. O Aécio Neves, que ficou em 19º lugar. Ele entrou como deputado federal por conta do regime proporcional, não majoritário. Mas ficou em 19º lugar. Ele era uma nova força política da direita. Então esses 3 personagens que eram centrais em 2014 derreteram em pouco tempo. Então esses são os 4 aspectos que eu posso pegar uma carona nessa última fala? E dentro disso também uma série de outras pessoas que ficaram muito vinculadas ao golpe parlamentar que depois Dilma Rousseff também não conseguiram se eleger. Um exemplo é o atual presidente do Senado hoje, que é o Eunício Oliveira. Ele não, a despeito de todo o dinheiro que ele tem, que investiu nessa campanha, a despeito de todas as alianças que ele fez, inclusive com setores ligados aos Ferreira Gomes, ao Ciro e ao PT, não conseguiu se eleger. Quem conseguiu entrar na vaga dele foi uma pessoa ligada ao Bolsonaro, que era um profundo desconhecido também no começo da campanha. Então, o PMDB perdeu, o PSDB perdeu, os nomes ligados ao golpe perderam, uma extrema-direita cresceu meteoricamente, absurdamente, ocorrendo casos como o do Rio de Janeiro, que um completo desconhecido passou de último para primeiro. E, como você afirmou, o PT, a despeito de tudo, ainda é nossa opção no campo democrático. Meira. Eu tendo a pensar esse processo eleitoral a partir do histórico político do Brasil mesmo, né? Isso pensando por que a gente chega nesse cenário, o que aconteceu para a gente chegar nesse cenário. Essas falas que estão muito presentes na boca do brasileiro, da brasileira, elas estão assim na mentalidade da população há um tempo de que política. Por que o Bolsonaro ele faz tanto sucesso, né? Ele não fala nada. Ele não sabe de nada. Ele diz que vai botar alguém que entenda. Isso para a brasileira que está na labuta, trabalhando, para o brasileiro que está ralando durante o dia, é um igual, sabe? Parece um equivalente, tem uma identificação imediata, porque eles também não entendem nada. Chega o Henrique Meirelles e fala que ele é economês, que é uma... O Lula que era candidato do MDB, que teve 1,2%. Também foi pouquíssimo. A campanha mais cara, né? É interessante que o Lula foi... quando o Lula é eleito, ele é eleito como uma promessa de mudança, né? E ele é a despeito de tudo que a gente tem de elite política no Brasil, porque ele é pobre, ele fala errado, dentro da lógica do que é falar certo e errado, né? E o brasileiro, a brasileira continua nessa perseguição da mudança, porque o Bolsonaro é essa mesma lógica, né, de uma possibilidade de mudança. Só que o Bolsonaro o Lula, quer dizer, vem com o PT desde a década de 80, mas o Bolsonaro ele é ovelha velha, né? Como é que a gente usa a expressão? Ele tá nessa aí, ó. Ele entende de política, botou a família inteira, né, naquele sistema. Mas o brasileiro se identifica. Então, eu não sei se eu tô surpresa. Sinceramente, eu não estou surpresa. Porque se a gente pensa o que é a política no Brasil, hoje com o motorista do Uber eu falei, os nossos processos vêm desde 1500, numa lógica de manutenção, né? Manutenção dos privilégios, manutenção dos poderes. O Lula, ele criou uma fissura que para as elites no Brasil foi aterrorizante. Compartilhar o aeroporto, não ter mais a empregada doméstica dormindo em casa. Olha a mentalidade da nossa elite. A nossa elite é muito tacanha, muito boa mesmo,
sabe? Porque ela, em vez de pretender o investimento num país para ter uma distribuição de renda e ter uma população que não se afunde naquela violência desesperadora, ela prefere tirar tudo e se manter, né, no pico, no isolamento. Aí você vê esses condomínios blindados, esses carros blindados. Não é surpresa uma figura como Bolsonaro ganhar, né? E para nós que defendemos a democracia, para nós que somos filhas de quem lutou na ditadura militar, a gente tem que entender que o que está acontecendo é um resultado desastroso de como o sistema político no Brasil vem se sustentando, essa coisa, né? O brasileiro adora dizer que política não se discute. Por que política não se discute? Né? Por que a gente nunca discute política? Né? E como isso impacta na vida das pessoas, né? E agora a chegada do Bolsonaro nessa possibilidade, eu ainda digo possibilidade, né? Não entendo como certo, mas a chegada dele com 46%, isso é preciso a gente pensar o que está acontecendo. Nós vamos falar sobre isso. Débora, eu queria perguntar-te, como é que foi votar em Lisboa? Olha, em Lisboa foi muito complicado. Inclusive, o Coletivo Andorinha, que é um coletivo que reúne brasileiros, mas não só, aqui em Portugal, fez uma nota assim, encaminhada para as autoridades competentes, porque nós vimos uma série de crimes e infrações serem tomadas e, na verdade, enfim, colocam a questão tanto para os poderes brasileiros, no caso o Consulado do Brasil em Lisboa, quanto, penso eu, para os poderes portugueses também, porque a gente está num país em que a apologia ao fascismo é crime. E, bem, o que se passou foi um grupo do candidato Bolsonaro, grande, estava sistematicamente muito bem organizado, com uma ação muito bem coordenada, permanentemente, do começo da votação, pelo menos a hora que eu cheguei às 11 da manhã. Das 11 da manhã até às 5 da tarde, quando fecharam, eles estavam lá fazendo a propaganda do seu candidato. Um determinado momento, por volta do 12:30, eles fecharam pessoas que estavam identificadas com outros candidatos, que nem era o Fernando Haddad, no caso eram outros candidatos. Tinha um menino do Amoedo, tinha uma menina do Boulos, tinha um amigo... O Amoedo que é do Novo e o Boulos do PSOL. Exato. E cercavam essas pessoas gritando o nome do Bolsonaro. O cônsul foi chamado, o cônsul pediu para essas pessoas, tentou explicar o que estava acontecendo. Essas pessoas, depois de muita negociação, com muita paciência, reiterados crimes de boca de urna, conseguiram, por um período curto, elas ficaram a 200 metros, mas elas estavam organizadas como uma manifestação, sem pedir autorização aqui na Câmara, né, de Lisboa. Se qualquer um de nós, a gente quer fazer qualquer ato aqui em Lisboa, com 3 dias úteis de antecedência, a gente tem que pedir autorização. Eles não fizeram. Eles não fazem. Na lei brasileira é proibido você fazer boca de urna. Eu posso me identificar com o meu candidato e silenciosamente ir votar, mas eu não posso dizer alto o nome do meu candidato, nem distribuir no material e nem coagir, muito menos ninguém a votar no meu candidato. Eles estavam fazendo tudo isso abertamente, as pessoas estavam completamente temerosas, porque eles têm uma postura de muita violência. E aí já, assim, para entrar num ponto, eu acho que a questão do Brasil é uma questão internacional e a gente tem que olhar como uma questão internacional. Em Lisboa, o Bolsonaro teve 56% dos votos. Em todas as cidades em que se votou em Portugal, teve mais do que 50%. Exatamente. Achas que quem vive fora de Portugal vota mais Bolsonaro por alguma razão? Ou pelo menos mais Bolsonaro do que a média no Brasil? Eu posso fazer um comentário? Porque isso, inclusive, essa discussão eu vi na página do Coletivo Andorinha, né? Você vê brasileiras e brasileiros morando em Portugal que hoje tem um cenário político que se assemelha muito ao que esses partidos que estão sendo endemonizados estão propondo. Né? Por exemplo, a gente tem aqui a descriminalização da cannabis. A gente tem aqui o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente tem aqui o primeiro-ministro é do Partido Socialista.
né? Essas Aborto, pessoas o aborto é legalizado. Essas pessoas estão morando aqui, elogiam a condição de vida de Portugal, dizem que aqui é uma maravilha, que o Brasil é um inferno, e para o Brasil votam em tudo que elas não vivem. Isso é um dissenso que também é muito importante a gente pensar. Por que isso está acontecendo? Mas é importante perceber também que aqui em Portugal, pelo menos com dados das últimas eleições, os brasileiros... Bem, aqui Portugal é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, fora do Brasil, né? Nós estamos falando de um colégio eleitoral muito importante, fora do Brasil. E o Aécio, por exemplo, em 2014, ganhou de larga diferença. Sim. Então, Aécio contra Dilma Rousseff, isso no segundo turno ou no primeiro e segundo turno, nos dois. A tradição que se tem aqui em Portugal, dos brasileiros que votam, é de votar sempre nos candidatos mais à direita, ou centro-direita, que, como se quiserem chamar para mim é a direita, o PSDB. E isso acompanha uma série de outros colégios eleitorais também de imigrantes brasileiros. Para você é a direita, mas para parte do bolsonarismo é socialista. Pois é. A gente está vivendo tempos tão terríveis. O Bolsonaro, só para completar o que dizias, o Bolsonaro ontem, a seguir, num vídeo que colocou no Facebook, já a seguir aos resultados serem anunciados, dizia que é preciso dar um passo ao centro-direita, não é? Ele dizia isso. Deixa eu te dizer uma coisa que eu acho importante dentro desse quadro. É que, assim, é muito difícil saber, efetivamente, qual é a motivação para a mobilização política, para o voto. Ela não é necessariamente racional. Por isso que causa esses curtos-circuitos estranhos, né? Isso na campanha do Bolsonaro é muito importante, porque eles têm uma estratégia articulada, coordenada, muito bem feita, com uma alta capilaridade nacional, porque atinge todos os estados, dessa estratégia de trabalhar justamente com a pulsão, uma comunicação com o imaginário. Feita, daí as notícias falsas, daí a associação do PT com a corrupção sistêmica do Estado brasileiro. Daí o ódio de classe contra o Lula, que motiva muita gente, inclusive mais pobres. Daí todo o preconceito contra os movimentos identitários, seja o feminismo, seja o movimento negro, seja o LGBT. Eles criaram uma forma de organização, de mobilização de massa através da lógica da pulsão propriamente, e não da lógica racional, pragmática racional, que é impressionante, que causa essa sensação. Você fala, por exemplo, tem um conhecido que resolveu votar no Bolsonaro, mas é um trabalhador precário, não é o padrão. O padrão do Bolsonaro não é esse. Mas achas que o padrão é racista, homofóbico, sexista, como é o Bolsonaro? Eu acho que, em geral, de forma hegemônica, não. Eu acho que tem o bolsonarismo convicto. Tem um bolsonarismo convicto e militante, que de fato é favorável a todos esses valores extremistas e fascistas abertamente. Mas tem, no meu entender, eu acho que tem uma massa flutuante que vai na onda, sobretudo mobilizada por essas fake news via WhatsApp. Pensar em Marx agora, né? Eu tenho pensado muito, o início do 18 Brumário, que a história se repete duas vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Para uma geração que lutou contra a ditadura militar no Brasil, na década de... Que acabou em 85, final de 50. 60 Quer dizer, até 80. Para eles, né, a ditadura militar ela foi sendo segurada a partir de 40, né? E aí em 60 implode. Né? Mas na realidade, Bolsonaro diz que não é uma ditadura militar. Não? E essas pessoas que lutaram contra a ditadura militar, que hoje também é apontado como ditadura militar empresarial, porque tinha todo um setor da elite civil-militar, né? Civil apoiando, e é claro, o Bolsonaro também, né? A Bolsa de Valores está flutuando em função, em razão dessa eleição. Essas pessoas dizem que não acreditavam que alguns discursos iam se repetir no Brasil. E tão cedo. Essa galera que vota no Bolsonaro e que acredita, talvez, pode até não ser racista, homofóbico, mas tem o apelo da família, tradição, família e propriedade. Né? Essa coisa, são esses três chavões que estão segurando essa galera. Né? Aí você diz assim, mas ele vai distribuir o kit não sei o que na escola, o kit... Dentro das fake news, né? Que é uma... Que essas pessoas não viram o material, não viram o projeto.
assim desde sempre, né? As pessoas não conheciam o projeto das cotas para a população negra, mas repetiam que as cotas eram não sei o quê, porque não se informam, preferem ficar com a manchete, com a informação curta. Essa galera está repetindo um comportamento da década de 60. E para essa geração que lutou contra a ditadura militar, essas pessoas estão muito assustadas, né? Porque é o apelo à violência. O Brasil é um país forjado na violência. Vou falar de novo, desde 1500. Não é a culpa de Portugal, não é a culpa mas os processos não se resolvem. Na verdade, não assim, é eu penso o seguinte, eu acho que é importante a gente ter em vista, ter no nosso horizonte, o ano de 64, a nossa ditadura militar. Os contextos são muito diferentes nesse momento, são completamente diferentes, mas da minha perspectiva, como outras pessoas também já escreveram sobre isso, temos no Brasil um grande problema de nunca ter resolvido, não ter acertado contas com o nosso passado da ditadura. Então, muito mais do que estamos agora repetindo de novo algo que se encerrou e agora está sendo repetido, não, na verdade é uma continuidade de um processo de profunda impunidade, de profunda... a violência continua, aquela violência que deixou de ser praticada contra os presos políticos, passou a ser praticada dentro das mesmas delegacias, a tortura sistemática de Estado contra o preto e favelado. Então, o que se tem não fizemos uma transição democrática completa, para alguns nem começamos a fazer direito nossa transição democrática, não tivemos justiça, com muita dificuldade, tivemos algumas ações de memória, mas essa crise profunda pode ser lida também como, enfim, uma continuidade ou com grandes diálogos, grandes linhas de diálogo, muito menos com 1500 e muito mais com a nossa falta de... Não, quando a gente começa qualquer tentativa de acerto de contas, né? Porque você tem a Comissão da Verdade, você tem os anistiados, e foram iniciativas muito iniciais, porque outros países da América Latina já tinham começado um processo de tentar lidar com esse passado que é ontem, né, que é um passado super recente. Quando a gente começa a fazer esse processo no Brasil, porque é uma das promessas do Bolsonaro, acabar com qualquer conversa sobre... O problema foi torturar, não foi... É que torturou, devia ter matado. Então, né? Se não tivemos nenhum movimento de punição de pessoas do Estado, o Estado, enfim, não defendeu sua população e praticou assassinatos, praticou torturas, e isso foi, enfim... passamos para o próximo capítulo sem nenhum tipo nem discussão, quanto mais punição. Nós chegamos a discussão ainda foi muito inicial. O Bolsonaro fala impunemente, faz apologia da tortura. Deixa-me perguntar-te uma coisa. O Jair Bolsonaro, que é conhecido por o Trump brasileiro, que é racista, é homofóbico, defende a tortura claramente, é nacionalista, xenófobo. Nem sei se é nacionalista. O Lula da Silva, em entrevista ao Democracy Now! Em março, dizia que o comportamento do Bolsonaro era de um fascista. Ele é fascista? Completamente. Quando se pensa no conceito de fascismo como um conceito alargado e não como um conceito estrito da experiência italiana, o Bolsonaro é sim um fascista. Então, a discussão sobre o fascismo, sobre todos os aspectos, ele se enquadra. Eu queria falar só sobre uma coisa e depois posso dar-te a palavra a ti, Marcos. O general Hamilton Mourão, que é candidato a vice-presidente na candidatura de Bolsonaro, disse logo após o atentado de Bolsonaro, que foi no início de setembro, quando este foi esfaqueado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais: se querem usar a violência, os profissionais da violência somos nós. Na passada quinta-feira, no passado dia 13, defendeu também que se aplicasse uma nova Constituição, mas que ela deveria ser redigida por um grupo de notáveis. Ele disse: esta é a minha visão, a minha opinião. Uma Constituição não precisa de ser feita pelos eleitos do povo. E em setembro deste ano, antes de ser anunciado ainda como candidato a vice-presidente, disse também numa palestra organizada por uma loja maçónica, enquanto falava sobre o problema da corrupção, disse: ou as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os atos ilícitos, portanto falava da corrupção, ou então nós teremos que impor isso. Achas que a entrada de Bolsonaro e a entrada também do general Mourão é a possibilidade de uma imposição militar no Brasil?
que eu acho assim, tá, todos esses estudos que você mencionou, os 3 casos do Mourão, mas também os casos dos filhos do Bolsonaro, que estão abertamente falando sobre violência. O filho do Bolsonaro... Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro até foram eleitos com a maior votação. Flávio Bolsonaro falou que a esquerda vai ter que aprender a viver com um coturno no pescoço. Ele mesmo tinha divulgado uma imagem de uma simulação de tortura, mas com a aprovação dele. O outro, Eduardo Bolsonaro, disse que nós vamos resolver isso na bala. Quer dizer, eles estão deixando explícito o que eles querem fazer. E eu acho que não há, nesse momento, as instituições brasileiras, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Tribunal Superior Eleitoral, estão mostrando claramente que não vão fazer contrapeso. Portanto, vai haver uma escala autoritária. Eu acho que vai haver, de fato, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli, relativizou a ditadura militar, né? Tratou-se de um movimento de 64. Quer dizer, o que eu estou vendo é o seguinte, que as instituições brasileiras não vão fazer o contrapeso. Elas estão acompanhando esse processo todo e, a princípio, elas estão, digamos assim, dando carta branca para o bolsonarismo. Então, deixa-me só dar-te uns dados que eu estava a dizer e acabei por não dizer. Para quem está a ouvir, acho que é importante. O Eduardo Bolsonaro teve a maior votação de sempre numa eleição para o cargo de deputado estadual, deputado federal, teve 1.800.000 votos. E o Flávio Bolsonaro foi eleito com 4,4 milhões de votos, tendo sido o candidato ao Senado mais votado no Rio de Janeiro, não é? Era isso, mas podes continuar. Sim, então existe uma aprovação, né, notória. Aprovação, inclusive, das falas deles, né? Então, a Cecília Oliveira, que é editora e contribuinte e é jornalista do The Intercept Brasil, dizia-nos em entrevista há umas semanas que o Bolsonaro hoje são muitos. Na verdade é assim, se você é uma escalada você autoriza as pessoas, né? Se você tem numa transmissão em rede nacional fazer uma apologia ao torturador e nada acontece, então pode-se fazer apologia à tortura. Aí a coisa vai crescendo. Se você tem um candidato que rasga a placa da Marielle, um caso brutal que houve no Brasil, e se tem 2 candidatos... E que foi também eleito esse candidato. Foi o número 1. Ele não só foi eleito como o número 1. E que diz publicamente que não basta executar o corpo, matar, mas tem que fazer também a execução da memória da Marielle. Para restaurar a ordem. Exato. E aí isso também acontece sem nenhum tipo de reação do Estado. Então, assim, você tem uma escalada. Quando as pessoas começam a pensar, é verdade, então a gente pode matar, a gente pode torturar, tudo está valendo, porque não se tem mais nenhum tipo de anteparo a tudo isso. E com todos os problemas que a gente teve até agora, todos os problemas do impeachment e tudo mais, ainda temos o jogo democrático ainda está acontecendo. O que representa essa candidatura, tanto pelo que eles dizem, como pelo que eles fazem, que é preciso a gente lembrar disso. Ele pegou a obra de um artista, interferiu e transformou num recado da tortura que ele vai fazer das pessoas que têm filhos homossexuais, do filho homossexual sendo torturado. Foi isso que ele fez. O outro rasga a placa da Marielle, fazendo um gesto simbólico, porque nessa eleição a gente está trabalhando com uma simbologia muito forte, como vocês também falaram. Então, você tem, e eu acho que isso tem que ficar muito claro, do meu ponto de vista, internacionalmente como no Brasil. Nós temos um campo democrático, que agora no segundo turno é um campo muito, muito mais amplo, e um campo antidemocrático. E aí a gente está falando de fascismo, a gente está falando de autoritarismo e claramente de pessoas que falam no retorno da ditadura militar, se for preciso. Ele foi o primeiro, o número de votos o número de votos dele foi estrondoso e ele não respeitou os seus próprios eleitores nas declarações que deu agora, depois que passou o dia de ontem. E isso tem muito a ver, é claro que eu sei que a gente está num contexto diferente, mas aí eu vou insistir um pouquinho em como é perigosa essa repetição, né, de alguns atores no jogo. A gente passa, são 20 quantos anos depois do fim da ditadura militar? Mais de 30. 30 anos, né? Eu sou cria dessa tentativa de democratização, porque é uma tentativa, né? Porque você não consolida uma democracia. Eu teria, inclusive, meus questionamentos sobre esse sistema, o sistema democrático que, inclusive no Brasil, quando a gente pensa nessas imposições, né? Enfim, mas aí também já é
uma outra questão. Mas a direita, o presidente do PSDB fez uma declaração dizendo que a direita se arrepende amargamente do processo de 2015 contra a Dilma Rousseff. Que levou ao impeachment de 2016, já no que levou verão de esse impeachment 2016. absurdo. Que, eu não apresentei a Ashanti, mas também está a participar no debate. Ela está aqui, tirou um soninho, mas acordou, ela é muito envolvida, quer saber, porque é o futuro dela, é o presente dela, né? E para gente que tem, para quem não tem, para quem tem, a gente fica pensando, esses cenários se repetindo, assim, é muito complicado, porque ficam na berlinda grupos historicamente atacados, né? Os grupos atacados continuam sendo os mesmos, né? As mulheres, a população negra, e aí você tem essa elite, os donos do dinheiro, né, apoiam um grupo como esse do Bolsonaro para tirar do poder uma possibilidade de centro-esquerda, né? Porque quando comparam o Brasil à Venezuela, ou quando dizem que o PT é um partido comunista, isso é muita desinformação, né? E achas que o PT fez uma candidatura de esquerda durante esta... Ou está a fazer, ainda não terminaram as eleições. É uma candidatura de esquerda? O Haddad chama-lhe de centro-esquerda. Eu acho que em vários momentos, durante o mandato do Lula e a Dilma, não foi. Quando a gente pensa na relação que esses governos tiveram com os bancos, por exemplo, né? Quem é dos movimentos sociais, quem milita no Brasil e fora do Brasil, sabe que os governos do PT, em vários momentos, flertaram mais do que deviam com a galera do dinheiro, né, com o poder econômico no Brasil. E isso era importante a gente fazer essa autocrítica. Mas aí fica assim, a gente está sem tempo, né? Porque agora tem eleição, porque agora tem que resolver. Aí esse sem tempo vai deixando a gente numas encruzilhadas muito complicadas. Mas não, o PT em vários momentos deixou muito a desejar com relação aos movimentos sociais. A questão indígena, por exemplo, durante o governo Lula foi super questionada. Né? Você tem a Dilma, ela nessa lógica um pouco desenvolvimentista, né? De incentivo ao consumo. Por isso que eu digo, olha que loucura dizer que o Brasil estava caminhando para um sistema comunista. Nunca se incentivou tanto o consumo para as camadas populares, para a galera, a chamada camada C e D, né? Porque a gente fica só categorizando as pessoas, mas nunca se consumiu tanto no Brasil como nos últimos anos. E esse que é o problema, por isso que a minha questão, eu acho que a gente tem que começar a estudar as elites, né? A gente tem que começar a estudar a branquitude e as elites, para entender por que para eles é mais interessante você ter um país quebrado numa guerra civil. O Rio de Janeiro vive em guerra civil há décadas. Né? Mas a coisa piorou muito, né? A Vamos violência... combinar aqui. Não, a coisa, ela é cíclica, mas é muito complicada. O carioca, ele lida com a morte cotidiana há muito tempo. E essa criminalização da pobreza, essa criminalização do corpo negro, entendeu? Isso é sempre, isso é eterno. Aí agora, pessoas que ficavam dentro do armário, não se colocavam, né? O que a gente comentava, quando eu saí do Rio de Janeiro, o que se comentava muito que o carioca, quando encontra um corpo abatido no chão, ele desvia, não olha, muda de rua, entendeu? Porque a violência, ela tá lá na nossa realidade há muito tempo. E esse é o gancho, né? Esse cara, esse coiso, ele promete resolver a violência com violência. Marcos, e é isso que sempre se fez no Brasil. Marcos, tu fizeste parte de um dos governos de Dilma. Eu queria aproveitar para tratar de algumas questões, inclusive essas questões do governo do PT. Eu deixo de falar, querido, só que também durante aquilo que vais falar respondesses. A candidatura de Haddad e a candidatura de PT a estas eleições é de esquerda? Eu acho que é de centro-esquerda, porque coloca no centro a extensão e ampliação dos direitos sociais das classes populares. Isso é algo que está meio, infelizmente, às vezes fora do discurso da esquerda, mais ligado a outros direitos que a própria esquerda tradicional
não levou tão em consideração, como a questão indígena, como a questão das mulheres, como a questão dos negros, etc. Mas isso está dentro também do discurso. Aliás, parte do discurso do Bolsonaro é um discurso também de ódio aos pobres, ódio aos trabalhadores. Exatamente. Eles dizem abertamente que vão tirar os direitos sociais da classe trabalhadora precarizada. Para resolver a crise econômica, né? Uma crise criada. Isso Então, assim, é uma espécie é um ódio à esquerda no geral mesmo, né? Mas, voltando para essa questão, que eu acho o seguinte, e questão da ditadura também, concordo plenamente, assim. Tem um texto muito bom da Maria Rita, que é uma psicanalista de São Paulo, chamado Tortura como Sintoma Social, que trata justamente disso, do fato da gente não ter resolvido os conflitos em relação à ditadura e eles voltarem como fantasmagoria, com de retorno do recalcado. Sabe? Então eles voltam como fantasmagoria justamente porque a gente não resolveu. Isso tem a ver com uma cultura política no Brasil, que é uma espécie de negação dos conflitos. A gente tende muito mais para conciliação, inclusive a conciliação com figuras abomináveis, do que propriamente para a explicitação dos conflitos. O cordial, né? O brasileiro é cordial. Isso é um problema da cultura política brasileira. Em relação ao governo Lula, foi um governo de pacto de conciliação de classe, foi um governo de reformismo fraco, sem dúvida, eu gosto desse termo do André Singer, né, que participou do governo, inclusive, mas foi um governo, ao mesmo tempo, que criou um conjunto de políticas sociais que foi um esboço para a construção de uma rede de proteção social no Brasil, além da política de estímulo ao consumo dos mais pobres, é verdade. Ele tentou fazer uma espécie de peso e contrapeso, favorecer bancos, empresários, mas também favorecer a classe trabalhadora precarizada, que de fato ascendeu socialmente. E aí vem um dado importante, veja só, todos nós nos lembramos disso. Em 2013, o tema do debate público, pelo menos na sociologia, era: o Brasil tem ou não uma nova classe média? Essa ascensão social da classe trabalhadora precarizada pode ser consolidada ou não? Veja só, em poucos anos acabou esse debate, mas esse era o debate central. Os principais livros publicados, as discussões, etc. A ampliação dos direitos sociais, a questão dos movimentos de minoria. Isso estava dentro do debate. O Brasil ia dar um passo além nesse sentido. Em poucos anos, em pouco tempo, aí tem vários fatores, é extremamente complexo de definir, delimitar, isso acabou. Isso acabou. Entendeu? Então é bom a gente pensar também, para tentar entender um pouco o resultado dessa eleição, essa trajetória que vem de 2013, passa por esses conflitos internos à esquerda, que se aproximam de fato da direita e do centro em relação à questão indígena, por exemplo, mas entre outros, né? Até a tentativa de cooptar movimentos sociais mais à esquerda, autonomistas, etc. Mas desculpa. Eu queria... Força, Débora. Não, eu ia só lembrar que a gente tá a esquecer, mas que a gente começou essa campanha eleitoral com o Lula em primeiro lugar e ganhando no primeiro turno. Era isso que eu queria falar. O dobro de votos. Um dobro de votos. Deixa-me interromper-te e eu deixo-te falar a seguir. O Partido dos Trabalhadores, que ganhou as últimas 4 eleições, primeiro com Lula e depois com Dilma, esperou até ao último dia do prazo de apresentação de candidaturas, 11 de setembro, para anunciar o que já parecia óbvio, que Lula da Silva não ia ser candidato, está preso há 6 meses, quase 6 meses neste momento. A substituí-lo ia estar o agora candidato Fernando Haddad, que foi ex-ministro da Educação de Lula e de Dilma e ex-prefeito de São Paulo, e que teve 29% agora neste primeiro turno ontem. No Twitter, o Partido dos Trabalhadores usa o hashtag Haddad é Lula. Se não fosse o Haddad, podia ser qualquer outro. Pode questionar aqui. Eu acho assim, em vários aspectos, eu acho que a campanha do PT errou. Em muitos aspectos, eu acho. Deveria ter lançado a Haddad antes. Esperado. Sim, era isso. Sim. Ou deveria ter se aliado a um outro campo progressista para não vincular tanto a questão do antipetismo, que seria o Ciro Gomes, que foi o meu aí escolhido. Nesse ponto, acho que nós discordamos. Não, mas aí tudo bem. Ou deveria pelo menos lançar o Haddad antes. Ou não deveria ficar criando tanta essa associação de dependência com o Lula. Antecipo, Lula para mim é o líder político brasileiro mais extraordinário, assim, impressionante, não tenho dúvida, a prisão dele é injusta. E o país esteve muito bem, apesar de todos os problemas, esteve muito bem. E a prisão é o resultado do ativismo. Outra coisa que a gente não tratou ainda, que é um problema real da política brasileira, é o ativismo político-partidário do Poder Judiciário, que interfere diretamente na eleição através da Lava Jato. Interfere estrategicamente, quase sempre para criminalizar a esquerda. Mas pergunto novamente. Mas eu fiz todo esse volteio. Poderia ser outra pessoa qualquer? Posso fazer um comentário? Porque o Ciro Gomes disse que o Haddad era
E seria, se eventualmente fosse presidente, um presidente por procuração? Achas que é um presidente Não, por o Haddad é um procuração? excelente quadro do PT, o Haddad foi um excelente prefeito de São Paulo. Isso é verdade. Você tem dentro das opções do PT, do meu ponto de vista, não podia ter tido uma chapa melhor, porque eles conseguiram romper com uma série de vícios internos também, que não fazia bem. Então você tem 2 nomes super frescos, super idôneos, capazes, criativos. Está a falar de Manuela Dávila também, Dávila, que do é candidata a PCdoB vice. e candidata a vice, e o Haddad, que é um quadro extraordinário do PT. Se você for pensar no PT, do meu ponto de vista, não existiria pessoa mais bem qualificada e mais idônea. Concordo. Agora, o que eu acho é assim, o PT foi tecendo uma série de estratégias, né? Bem, uma delas foi, a partir do momento que eles seguraram o nome do Haddad, né? E tiveram que lançar o Haddad, e o Haddad estava em segundo lugar rapidamente nas pesquisas, todos se voltaram contra o Haddad. Então ele também sofreu sistematicamente vamos dizer assim, uma injeção de ânimo, de nutrientes no antipetismo. Quem acompanhou a imprensa brasileira nessas últimas semanas viu que o antipetismo, que bem, estava todo mundo ali um pouco, o Lula está preso, ainda não podemos bater, porque ele ainda era o primeiro lugar, se tivesse solto seria primeiro lugar. Pronto, depois que entrou o Haddad, esse curto período foi de muita pressão e muita alimentação do antipetismo. A taxa de rejeição do Haddad subiu brutalmente. Tá fora, não para 36%. Assim, ele cresceu meteoricamente. E o Ciro não teve, que a Marina... Quem não está no Brasil não consegue imaginar o que é 24 horas, se você liga qualquer rede de televisão nacional, ouvir um discurso contra uma determinada pessoa ou um determinado partido, no caso. Então, assim, é muito sistemático, coordenado, tem um braço no judiciário, tem um braço fortíssimo na imprensa, que também tem seus candidatos, também está ligado ao mercado financeiro. Então, assim, a gente está realmente numa encruzilhada, né? A gente está na beira do abismo e também na encruzilhada ao mesmo tempo. Mas a resposta, acho nossa, em consciência de que o Haddad é um grande candidato. Pois é. Ele foi um excelente ministro da educação. E eu acho que o grande trunfo dos mandatos do PT foi a questão da educação, né? Você pensar que famílias, não estou falando de uma ou outra família, milhões de famílias em que as pessoas nunca tinham posto pé numa universidade, não é porque são incapazes ou porque não têm vontade, é porque aquele espaço não estava reservado para elas. Aquilo não lhes cabia, no máximo área de serviço, né? E essa garotada entrou na universidade pela porta da frente por uma série de políticas pela expansão do nosso sistema de educação no Brasil. O Fernando Henrique, o grande intelectual, né? Esse era o nosso sociólogo intelectual. Quantas universidades ele destruiu as universidades públicas durante o seu mandato com Paulo Renato. Não tinha papel higiênico no banheiro, isso é o mínimo para se falar. Problema de luz, né? Assim, goteira, o prédio caindo, o Lula, e isso tem a ver com uma tradição dele enquanto político, né? Dá para entender por que em alguns momentos não fechou tanto com políticas voltadas para a população indígena, por exemplo, porque tem uma lógica desenvolvimentista, né, para o país, assim. Mas o Haddad, ele é um candidato muito... E ele não vai ser... protocolo, né? Ele não vai... procuração. Não vai... Na verdade, é uma grande discussão agora com o que fazer nesse momento, e uma das linhas é fortalecer o nome do Haddad, que não tem nada de poste, como foi o termo que foi cunhado para designar, muito pelo contrário. Então, se certos setores progressistas também estão dizendo assim, se descola um pouco do Lula para poder ganhar um protagonismo que não foi permitido até agora. Eu queria falar do Ciro e queria perguntar a ti, Débora, porque já percebi que não concordas com o Marcos. A sondagem do Ibope de sábado, portanto no dia anterior às eleições, dia 6 de outubro, dava na simulação de segundo turno 45% a Bolsonaro, 41% a Fernando Haddad. O Ciro Gomes, do PDT, que o Marcos já falou, bateria o Bolsonaro num segundo turno. Aliás, ele é o único candidato que, em todas as sondagens até hoje, ganharia a todos os outros candidatos. Na de sábado teve 45% na simulação, contra 41% do Bolsonaro.
que também é um bocado apertado, no fim das contas. Seria uma melhor solução do que o Haddad para bater Bolsonaro, pelo menos? Olha, eu acho que a gente... bem, esse é o meu ponto de vista. Eu sou do Ceará. O Ciro Gomes é do Ceará. Então, eu conheço... E foi o único estado onde teve maior votação toda? Exato. E, aliás, foi o único estado onde o Bolsonaro ficou em terceiro lugar. Exato. Foi o único estado do país que o Bolsonaro ficou em terceiro lugar, o Ciro ficou em primeiro, o Haddad ficou em segundo. Do meu ponto de vista de cearense, que viu o Ciro sair da trajetória dele, de um partido ligado à ditadura que foi o Arena, para o PSDB, e ser uma cria do Tasso Gereissati do PSDB, não terminar o seu mandato de prefeito porque virou governador, não terminar o seu mandato de governador porque virou ministro, tendo uma política extremamente elitista e extremamente comprometida com as elites locais, um autoritarismo também imenso, claro, comparado com Bolsonaro, não é nem comparável, porque a gente está entre o terror, então tudo fica mais relativizado. Seria uma aposta, do meu ponto de vista, muito mais frágil, penso eu. E qual é que seria a aposta? Olha, a gente tá nesse momento terrível, né? Primeiro porque o Ciro não tem capilaridade, então capilaridade eleitoral no país. Então, mesmo que eu dissesse assim, ok, vamos todos votar no Ciro, nada me garante que o Bolsonaro também não ganharia. Esse discurso de que ele batia o Bolsonaro, mesmo as pesquisas eram uma margem de erro muito curta, muito apertada, sabe? Não é à toa que ele estacionou, né? O Ciro. O Ciro estacionou. Ele não tem base popular. Ele entrou para o PDT, porque é interessante pensar o que é o PDT, né? O PDT é um partido... Que é o Partido Democrático Trabalhista. Ciro já foi de todos os partidos. Ele é super volátil, e o PDT é um partido tradicional. Não dá para comparar ele com o Brizola, né? Dizer que ele é um novo Brizola, não tem nada mas eu respeito também quem votou no Ciro, querendo evitar um mal maior, porque a gente, na verdade, ninguém tem a receita do bolo, né? A gente não tem uma resposta clara. E a gente vem há muito tempo numa lógica do voto útil, né, no Brasil. A gente vem há um bom tempo na lógica do voto útil. E essa eleição, eu vi muita gente pensando em votar em quem, de fato... Quer dizer, muita gente, mas não é um referencial, na verdade, né? Quando você pensa nos números, no que a gente teve de resultado. Mas tínhamos muitos candidatos. Só que no desespero... A Marina, por exemplo, por que ela sai do terceiro lugar na última eleição, foi terceiro lugar, para 1% nessa eleição? Tem a ver com o voto útil na eleição de 2014. As pessoas com medo do Jair, do coiso lá, deixam de votar na Marina, que é um projeto... Que aí também ela tem uma trajetória que... Ou com medo do PT também, que a Marina também dava para os dois lados, porque né? A gente, assim, o que a gente não sabe agora para o segundo turno... E essa pode ser uma grande explicação, porque que ela vai também... Dar. A gente não tem muita noção do que vai dar, porque tem muita gente que não vota no Bolsonaro e não vota no PT. Eu vi a Colinha, a gente tem aumentado a porcentagem de votos de abstenções. Foi 20%. Foi 20%. Chega cerca de 30 milhões. Já na eleição da Dilma com o Aécio, a gente teve uma porcentagem em alguns estados que era maior do que a quantidade de votos para os candidatos no segundo turno. Tinha mais voto nulo e em branco no segundo turno do que para Dilma ou para o Aécio, né? Tamanho ranço. E isso tem a ver também com esse acordão da mídia, de determinada, da elite, do mercado financeiro, né? De que política, a criminalização dos políticos, né? Nenhum presta, é tudo bandido. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? A gente tem uma tradição muito complicada no Brasil com relação às nossas elites políticas. Mas não é verdade que só há bandido, né? Senão... Não, mas a gente está muito mal, né? Eu queria só para dar um pouco mais de discussão. Por exemplo, o caso do Haddad. O Haddad foi prefeito de São Paulo, eu morava em São Paulo. Parte do movimento social das classes populares não considera o Haddad o maior prefeito de São Paulo. Porque ele não Pelo foi contrário, simpático, parte considera o Haddad um prefeito muito mais das esquerdas pequeno-burguesas,
com um conjunto de pautas muito mais de interesse da esquerda pequeno-burguesa do que propriamente da esquerda popular. Então criou-se uma tensão, tanto que o Haddad na próxima eleição, quando ele vai tentar com Dória, ele perde no primeiro turno e há um aumento de eleitorado contra o Haddad dos bairros populares. Das classes populares. Dória que ontem passou ao segundo turno em primeiro lugar. Né, num contexto de antipetismo também, mas olha olha só, mas só voltando de São Paulo, falando sobre São Paulo. O prefeito de São Paulo, que as classes populares mais gostam, é a Marta Suplicy. Não é o Haddad. Mas com razão, porque a Marta Suplicy fez, voltado para os pobres, sobretudo o CEL, foi um projeto impressionante. Educacional. É um dado concreto, é real. E ainda tem a Erundina. Então, assim, que foi prefeita em 89, a primeira prefeita depois da redemocratização. Então, não é verdade que o Haddad é considerado o maior prefeito em São Paulo. É considerado por um grupo específico. Claro. Outra coisa... Ele é considerado um bom prefeito, né? É um bom prefeito. Foi vários índices internacionais. Mas parte do PT considera, por exemplo, o Haddad o tucano do PT. Pelo o perfil da alta burguesia paulistana. É um cara que tem um perfil... o que é um tucano? Um tucano do PT seria um cara do PT mais de centro do que propriamente de esquerda. Pelo perfil do Haddad, perfil de professor universitário da alta burguesia. Então, isso é só para colocar nuances na nossa conversa. O tucano é o bicho de estimação do PSDB, né? É o símbolo. E o PT e o PSDB são partidos que nascem... Você tem militantes anteriores, mas são partidos que nascem no mesmo contexto pós-ditadura. E São Paulo, né? Eles têm São partidos que nascem em São Paulo, no mesmo contexto, que polarizam a política brasileira dentro de um projeto de social-democracia. O PSDB vai indo para a direita. Com o tempo. Aécio é o máximo exemplo. Referências de democracia, né? Eu acho que ainda o Alckmin tem uma direita com requintes de catolicismo, Opus Dei. O Geraldo Alckmin teve menos de 5%. Porque todo eleitorado do PSDB, todo eleitorado tucano, foi pro Bolsonaro. O eleitorado tucano foi pro Bolsonaro. Parte desse eleitorado já estava no Aécio Neves em 2014, porque o Aécio Neves é muito mais à direita do que todos do PSDB. Outra parte foi pro Bolsonaro. O candidato de São Paulo que ficou em primeiro é Bolsonaro, João Dória, do PSDB é Bolsonaro. Declarou recentemente. Então, assim, essa polarização de dois projetos de social-democracia, um mais conservador, outro mais progressista, acabou, porque surgiu um campo extremista que está se aparecendo como a principal força da política nacional. Agora, voltando ao caso dos... Eu estou cortando você, me desculpa. Eu que estou te cortando. É só um comentário. Pode falar, não, eu já falei demais. Falta falar do Ciro. Quanto ao caso do Ciro, o que apareceu em respeito ao que você diz, evidentemente, mas o que apareceu em relação à parte da esquerda que resolveu para o Ciro, um deles, foi que o Ciro trazia um discurso nacional popular novo porque não era petista e não era à direita. Era um discurso nacional popular, havia um certo frescor. O Ciro falava o tempo todo em direitos dos mais pobres, em direitos sociais. Eu sei que o PT diz isso também. Só que o PT está com esse ranço antipetista, que não é culpa do PT, obviamente, um processo muito mais amplo, bem organizado pela direita. Eu queria falar sobre isso depois, sobre a estratégia dos grupos de WhatsApp, de acabar com a esquerda popular e com a esquerda burguesa. Então havia um frescor no discurso do Ciro que impressionou a mim também. Eu entendo todos esses problemas, todos. O Haddad tem contradição. A Manuela é reconhecida no PCdoB como, em grande parte da esquerda, como pelega. Manuela foi vista em vários momentos fazendo conciliação com direita e centro-direita e com direita. Para mim, o Ciro não é esquerda. O Ciro, ele dança conforme a música. Mas, assim... Bom, o fato, assim... no meu entender, essa possibilidade de um novo discurso nacional popular, sabe, que voltasse para o imaginário popular, mas que não fosse petista propriamente, que não fosse vinculado só ao vermelho, digamos assim, porque é uma outra coisa para a gente discutir. A direita brasileira, o centro-direita e a extrema-direita, eles capturaram a bandeira nacional. Sim. Só que o nacionalismo sempre foi uma força de mobilização popular da esquerda. Você vê os movimentos da direita já, tem os nossos grandes compositores que falam, de repente a bandeira nacional virou um símbolo da direita, porque o PT já é o vermelho, comunista, etc. Então, assim, no meu entender, obviamente, o Ciro vinha com um discurso que poderia romper com isso, poderia voltar em sintonia com um certo sentimento popular
que eu não vejo, eu não consigo ver no Haddad. Só no último debate eu vi o Haddad se mostrou um pouco mais... Ele ainda é o cara professoral. Ele ainda é uma espécie de tucano petista nesse sentido. É o cara professoral, é o cara meio distante. Não pode esquecer da vice do Ciro Gomes, né? Que é a nossa querida... Cátia Abreu. Que foi ministra do PT, que apoiou a Dilma do início até o fim. Foi expulsa do PSDB porque apoiou a Dilma. É a melhor amiga da Dilma. Então, mas ganhou também motosserra. Ou seja, motosserra de... Olha, a Xande ficou até nervosa agora, porque ela dava cada declaração, na verdade, nessa lógica da governabilidade. Isso é uma coisa que a Xande está se manifestando. Essa governabilidade que o PT comprou, né? Isso é que acabou. O Haddad fez campanha para o Renan Calheiros, então assim... O Haddad subiu no palanque com o Maluf, eu lembro. Essa foto eu nunca esqueço. Isso é seríssimo, é complicadíssimo. Em nome da tal da governabilidade. O PT, isso aí é a minha opinião, né? Como socióloga, que nem... Eu não sou cientista política, eu leio, observo, milito, mas a gente teve um momento do PT, no segundo mandato do Lula, que o PT podia ter apostado um pouquinho, se acreditava mesmo em realizar mudanças estruturais, preferiu sentar na mesa com figuras complicadíssimas. Porque tinha uma força popular nesse momento. Em nome dessa tal governabilidade. E eu fico me perguntando, naquele momento, com a força que o Lula tinha, se precisava deitar na cama com essa galera, entendeu? Não sei se precisava. E aí, a primeira semana de governo do Temer, ele acabou com 70% das políticas sociais que foram desenvolvidas ao longo de 3 mandatos do PT. Você tem 12 anos de governo voltado para as camadas populares, para a inclusão, né? A gente ninguém lembra que a gente saiu do mapa da fome. Gente, isso é importantíssimo. E as pessoas dizem que o PT acabou com o Brasil. E tem a ver com essa produção de fake news, né? De WhatsApp, de números mais absurdos. Vamos falar sobre isso. O WhatsApp teve um papel importantíssimo, já aqui várias vezes foi dito. Segundo o El País Brasil, dos 147 milhões de eleitores, 120 milhões usam o WhatsApp diariamente e 90% fazem mais de 30 vezes por dia. Segundo dados do Instituto Datafolha, 66% dos eleitores brasileiros consomem e partilham notícias e vídeos sobre política através desta rede social, que é a mais popular do Brasil. A BBC Brasil explica ainda que muitos dos utilizadores, e estou a citar, classe C, D e E, aderem a planos de celular com pacote restrito de dados, mas com WhatsApp gratuito, graças a um acordo com as operadoras. Isso significa que acabam tendo acesso à internet somente por meio do aplicativo, ou seja, sem possibilidade de clicar em links ou verificar na rede a origem da informação. Vocês estavam em grupos deste género? O que é que acontece e qual é que é a importância deles nesta eleição? Acho que tem a coisa da bolha também, né? Na verdade, eu imagino que muitos dos grupos sistemáticos são grupos que talvez a gente não seja para a gente. Mas em relação a isso, eu acho que tem eu estava procurando aqui, inclusive, um texto que estava circulando hoje de um dado que eu acho que é importante. Tá aqui. O Trump, nos Estados Unidos, ele contou nessa parte das redes sociais com um estrategista chamado Steve Bannon. Ele tinha já um trabalho de extrema-direita nos Estados Unidos. Era da Breitbart News, por exemplo. Contratou a Cambridge Analytica e eles tocaram a campanha do Trump. Tocaram, enfim, produzindo aquele sistema de, pegando as informações, por exemplo, do Facebook, eles faziam um conteúdo específico para determinados grupos. Se aquela senhora, ela não é homofóbica, mas já tem muito medo da violência, então a fake news era ligada à violência. E por aí vai. Esse cara
ele está na campanha do Bolsonaro. Então, assim, não é que um movimento espontâneo de pessoas foi para o WhatsApp, e como somos nós, infelizmente, espontaneamente vamos trocando mensagem, e de um jeito, assim, completamente descoordenado, né? Vamos combinar. Eles estão com equipes profissionais, trabalhando com robôs, contando com o que for preciso, declaradamente, que isso não é teoria da conspiração. Ele bateu foto, ele tirou foto com esse estrategista, o outro dá entrevista. As coisas no Brasil estão muito às claras, ninguém precisa ter nenhuma teoria da conspiração nesse momento, que está tudo dito. Os Estados Unidos têm interesses estratégicos no Brasil e as coisas estão sendo ditas também, não é segredo para ninguém. O Bolsonaro, que tentam vender ele como nacionalista, bate continência para a bandeira estadunidense. Então, assim, é preciso... Às vezes parece um pouco teatro do absurdo, mas é esse o mundo que a gente está vivendo. E não penso, assim, a gente tem que ter um pouco de atenção também, que não é um desprivilégio do Brasil. São coisas que são testadas em lugares e que têm objetivos muito maiores, assim, nessa geopolítica que a gente está mergulhado, né? Então, as coisas estão muito conectadas, é preciso a gente também estar atento a isso. Concordo integralmente. É uma estratégia articulada, tem um núcleo duro, organizado, eles disseminam isso de forma muito, muito bem trabalhada, sabe? Eles fazem as fake news mesmo, e os próprios líderes do Bolsonaro, os filhos, divulgam. Então, assim, como você disse, é tudo às claras. E eles conseguiram um mecanismo de mobilização de massa impressionante. Eles estão... Tá comprovado. Além disso, tem os grupos, as celebridades, grupos ligados à grande mídia, que também fazem um apoio. Até grupos ligados a stand-up, programas de comédia, que também fazem um apoio mais ou menos declarado ao Bolsonaro. Digital influencers, né? Que agora ou disseminam o antipetismo, ou anti-esquerda. Porque eu acho que eles usaram, se eu não me engano, pelo menos 2 grandes estratégias para tirar a esquerda do jogo. A primeira, para tirar a esquerda popular, a ideia da criminalização do Lula e do PT. Então, o PT é ocupado pela corrupção sistêmica e o Lula é o maior ladrão da história. Eles dizem isso. A esquerda pequena burguesa, entre aspas, a estratégia para neutralizar foi dizer, olha, eles querem destruir com a família. Então os movimentos... O risco do comunismo, movimento feminista, movimento negro, movimento as mesmas falas de 63. Querem destruir, querem acabar com a família. Então eles mexem com a moral e eles mexem com a dimensão social. De 2 modos, criam um pânico moral difuso e conseguem neutralizar a esquerda. E eles estão conseguindo. Agora é uma estratégia, isso perfeito, uma estratégia deliberada, consciente, muito bem organizada. O outro ponto é a questão da nação. Claro, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, olha, o problema não é a luta de classe. O PT criou a luta de classe. O problema não é a luta de classe, o PT criou nós contra eles. O problema é o Estado é corrupto. Nós, trabalhadores, empresários, trabalhadores, temos que nos irmanar dentro da bandeira nacional, tanto que eles usam a bandeira nacional o tempo todo, para ir contra o Estado, que é corrupto. Só que quem corrompeu o Estado? Foi a esquerda, foi o PT, etc, etc. É o inimigo imaginário, né? E tem uma lógica, tem uma lógica de muito bem organizada, muito bem articulada, que vem desde 2014, desde as eleições de Dilma e Aécio, as grandes manifestações de 2015 e 2016, o ativismo político-judiciário da Lava Jato, que colocou no centro da disputa nacional a corrupção e atribuiu ela imaginariamente ao PT e à esquerda, e agora o bolsonarismo é uma força política extrema. O Bolsonaro, ele foi eleito o deputado federal mais votado em 2014. Né? Ele está há 27 anos no governo, como deputado federal, já foi deputado estadual, vereador, deputado estadual, e está há um bom tempo lá em Brasília. Esse discurso dele, ele não está apresentando nenhum discurso novo para o seu eleitorado, ele só ampliou, né? Porque o que ele diz há 27 anos. Ele faz essas defesas há 27 anos. Tem uma entrevista que ele está dando que ele diz que não paga imposto. O esperto é que não paga imposto, né? E que matou-se pouco. Aí ele fala essas barbaridades, assim, né? Como um político eleito. Mas essa estratégia me parece muito clara. Por exemplo, se você pega algumas pessoas que são do Bolsonaro, para alguns grupos não fica presente essa questão
do machismo dele, da homofobia dele, eles neutralizam. Então, para algumas pessoas isso está neutralizado. Não, ele disse bobagens, mas quem não diz? Todo mundo conhece alguém na sua família que disse uma mas bobagem. Não é necessariamente. Então, para esses grupos, eles neutralizam esse tipo de discurso. Para os grupos que esse discurso é permeável, assim, vamos acabar com os homossexuais. Agora, você imagina, enfim, já teve episódios recentes no Brasil de grupos que se juntaram, no caso do Palmeiras, e gritaram numa estação de metrô: se o Bolsonaro ganhar, os homossexuais vão morrer. Então, as coisas estão muito, né? Ele joga o jogo que é preciso jogar. E para além disso, a gente de fato tem um país em que os índices são alarmantes, né? O crime de homofobia, as pessoas assassinadas no Brasil são milhares também assassinadas por crime de homofobia, né? Então você junta um comportamento. Era uma questão que eu pensei em falar no início do debate sobre a violência, né? Por que o discurso da violência emplacou? Porque a violência ela já está entranhada na nossa sociedade, na sociedade brasileira. A violência contra a mulher, ela já existe. Deixa-me falar disso, nós estamos mesmo a chegar ao fim. No dia 29 de setembro foi para a rua a maior manifestação desta campanha eleitoral e a maior manifestação de sempre liderada por mulheres no Brasil. O protesto Ele Não contra Jair Bolsonaro. Não se sabe ao certo o número de pessoas que tiveram presentes, porque a polícia brasileira, ao contrário de manifestações, por exemplo, a favor do impeachment e contra o impeachment, não contou o número de manifestantes, mas teve centenas de milhares, talvez 1 milhão de pessoas na rua, no Brasil e fora do Brasil, mais de provavelmente 140, 150 cidades em todo o mundo. No dia 28 de setembro, um dia antes, o Bolsonaro tinha 33% das intenções de voto na pesquisa eleitoral do Datafolha. No dia 2 de outubro, 2 dias depois dessa manifestação, tinha 38% na pesquisa do Datafolha. Teve 38, teve 38, depois teve 40 já no sábado, ou seja, um dia antes das eleições. Foi um erro a campanha Ele Não? Não foi um erro, jamais. Estávamos lá, né? Estávamos aqui. Foi importantíssimo ir para a rua. Mas aí o que fizeram na produção de fake news, na produção de desinformação, o que fizeram com esse ato? Né? A associação do ato com cenas de movimentos artísticos ou de outras situações que botam a família tradicional brasileira, cristã, em apuros, né? Aí pegaram imagens e disseram que nos atos Ele Não, as mulheres estavam peladas, né? É o caos. Olha o que olha o que essas mulheres querem. Eu vi um vídeo de um youtuber, um rapaz negro. E é interessante falar que ele é um rapaz negro porque são as minorias, né? As maiorias minorias, isso é importante falar. Um rapaz negro, você tem líderes GLBT dizendo que o Bolsonaro não é homofóbico, né? E uma coisa que a gente não falou aqui do papel das igrejas pentecostais. Neopentecostais. Não só, né, gente? Hoje em dia, assim, tem setores católicos. Acho que a gente não pode também ter esse registro do apenas. A gente tem grandes lideranças, realmente. Hoje eu estava assistindo a Record para me informar um pouco e vir aqui. Não que a Record informe alguém, mas para ter noção, né? Eles mostraram o momento em que o Haddad foi votar e o momento em que o Bolsonaro foi votar. Para quem faz análise de discurso, a forma como apresentam o Bolsonaro, a forma como apresentam o Haddad, né, o que dizem, o que informam naquela matéria é criminoso. Essa rede de televisão é de uma igreja que hoje está fortíssima em Portugal, aliás, que brasileiros e brasileiros frequentam e que portugueses fazem campanha, também, e portugueses também, e que fazem assim discursos muito bizarros,
né? Muito bizarros. Isso teve uma força importantíssima, porque eles falam em nome da moral, mas são absurdamente amorais, imorais. Eu acho que é importante lembrar também que o Bolsonaro não cresceu por causa dele, não. Assim, foi um contexto que algumas análises colocam a questão das fake news, aproveitar o ele sim, né, a reapropriação dele não transformando no ele sim, e obviamente entrou para a guerra das fake news, mas que também já tinha uma série de outros elementos também nisso. O apoio do Edir Macedo é um dos elementos, então você tinha pesquisa que tinham escutado as pessoas antes do apoio, e a pesquisa seguinte, que foi essa, já foi depois do apoio dele de outras lideranças também de igrejas no Brasil, ele não foi o único nesse contexto. Você teve a saída dele do hospital, entrevista pós-facada, exatamente no dia. Então, assim, você a entrevista de Record é escandalosa. Exatamente, no dia do debate. Você tem uma conjuntura que, sinceramente, atribuir a culpa do crescimento dele ao ele não é desonesto. Eu acho que era importante dizer, essa entrevista que foi feita na altura do debate, em que o Bolsonaro não foi ao debate porque não podia, porque era muito tempo, foram 3 horas a 4 horas de debate. Exato. Houve uma entrevista que foi colocada na Globo exatamente à mesma hora. Essa entrevista, jornalisticamente, é escandalosa, não há qualquer contraditório àquilo que foi dito durante aquela entrevista. Agora, eu concordo, assim, o movimento ele não foi um dos maiores movimentos da sociedade civil foi importante para brasileira, nós, das mulheres, histórico, e vai muito além do resultado das eleições. Agora, houve um crescimento do Bolsonaro, que se atribui a vários fatores, não só entre as mulheres, houve um crescimento também entre as classes populares, houve um crescimento no Nordeste, foi um crescimento extenso. Isso depois da manifestação. Mas tem que lembrar, depois da manifestação, depois da capa da Veja sobre o lado corrupto do Bolsonaro, e com problema com a ex-mulher, e depois da Folha de São Paulo. Teve um dado também muito interessante nesse mesmo contexto. Tem enfim, vou chamar jornalista, enfim, que não tenho foi em segundo lugar, palavra melhor, mas que era uma pessoa já conhecida no sindicato de jornalistas da cidade dela como uma plagiadora, uma pessoa que já estava envolvida em uma série de problemas, que era candidata e foi candidata por São Paulo, uma das mais votadas, salvo engano, a mais votada da história de São Paulo. Então, antes da Veja sair com essa capa contra o Bolsonaro, ela plantou, isso também está às claras, ela plantou um boato, ela foi à Envide e disse, vai sair uma notícia da Veja, que é uma fake news. Então, eles fizeram fake news inventando da fake news, que viralizou, isso também já está contabilizado, que viralizou. E quando sai a matéria, as pessoas dizem, ela tinha razão, é verdade. E bem que ela falou que vinha uma fake news aí, veio mesmo. Então, eles foram muito hábeis com essa guerra de informação. Perfeito, as fake news, inclusive essa fake news contra o movimento ele não, a companheira do Sérgio Moro usou. A mesma imagem. Então, assim, viralizou, fake news não desmentem, né? Quando é provado que é fake news, eles não iam lá desmentir. Mas essa faz parte da estratégia. E outra coisa, o início da articulação de parte expressiva do eleitorado neopentecostal. Que acontece quando o Edir Macedo assume que ele ia votar no Bolsonaro, que é nesse período também. Líder da igreja. Né? E que eles começam a pressionar parte do eleitorado extenso da Igreja Universal, e inclusive de mulheres negras, pobres, etc., a votar no Bolsonaro. Então, assim, é muito mais não é o efeito de uma ação da esquerda do campo democrático, é muito mais o efeito da ação da direita e da extrema-direita. É verdade. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Maíra Zenu, Débora Dias e Marcos Lacerda. Muito obrigado, gente. Até dia 28. Nós vamos continuar a acompanhar as eleições brasileiras. O Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já.